de... Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2017. Deixa eu perguntar para o Bruno, que horas são, Bruno? Exatamente assim. 17 horas, horário de Brasília. Certinho, cravado. Já não foi mais, né? É. Bom, no Sem Censura de hoje, nós vamos falar de Réveillon, de turismo, de música e de literatura. E os nossos convidados são Marcelo Caldi, que é multi-instrumentista, ele é um maestro. E ele está lançando um disco que se chama A Sanfona é o Meu Dom. São 11 músicas inéditas, suas todas? Todas minhas. Então, tá muito lindo o disco. Você vai tocar um pouquinho. Claro, vou tocar com o maior prazer. Maravilha. Muito obrigado por me receber aqui. Estava tentando já vir aqui há um tempinho. E parece até que ele nunca veio, né? Mas um prazer poder falar aqui do meu trabalho um pouco e estar aqui ao lado desses convidados ilustres. Obrigada, hein, Marcelo? Obrigado. Prazer é nosso. Estamos com Fabiane Pereira, que é escritora, jornalista, e ela está lançando seu primeiro livro de crônicas, chama-se Amador A, onde ela fala de várias coisas. Ela vai ler uns pedacinhos pra gente, tá? Claro, com o maior prazer. Prazer em tê-la de volta à casa que já foi sua. Uma casa que eu tenho um carinho muito especial. Trabalhei aqui durante 7 anos, adoro a TV Brasil, sou telespectadora assídua, gosto muito da programação e é um prazer estar aqui de volta. Prazer é nosso. Nós estamos com Rafael Cordeiro Filhos-Mino, que é turismólogo. Gostei disso. Ele é assessor especial da Embratur e ele vem nos falar sobre esses projetos de turismo para 2018. Vai falar um pouquinho do Réveillon no Rio e no Brasil? Isso. Maravilha. Prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado. Nós estamos com Jesus Chediak, que é o diretor da Casa França Brasil, e ele vem conversar conosco sobre um projeto da casa, um projeto dele, que é um projeto de literatura na linha de distribuir 2.000 livros para moradores do Rio. É isso? É isso, sim. Maravilha. Prazer em ter aqui, Jesus. Prazer também. Você também, voltando à casa que é sua. Claro, trabalhei aqui no tempo da TV Educativa, fui redator, escrevi vários programas aqui. Viu? Atrás. Cruzava com Gilson Amado? Isso. Olha só. Tenho histórias memoráveis. Muito bom, Jesus. Prazer em tê-lo aqui. Eu mesmo também. Estamos com Bruno Barros, nosso produtor de web. Ei, Vera, boa tarde. Então. Boa tarde a todos os nossos convidados. Vamos abrir o canal de interatividade? Yes. Então bora lá. Para participar do Sem Censura, hashtag Sem Censura, sua mensagem cai aqui no meu computador. Eu passo para os nossos convidados. É facinho, facinho, Vera. Gente, é só insistir que a gente consegue. Você viu? Marcelo insistiu, a gente nem queria trazer o Marcelo e ele acabou vindo. Vocês, a gente tem que insistir, a gente consegue. E a gente tanto insistiu, pôs chamada no ar, fez isso, fez aquilo, que a gente acabou conseguindo. É uma grande novidade para nós. Bruno. Estamos em HD na NET, canal 531. Agora todo mundo pode ver a gente como a gente veio, né? Tá as imperfeições, a gente tem que até voltar no dermatologista agora. Não, mas o HD não dá uma melhorada, não tem aquela lente. É, mas é muito legal. Eu assisti já no HD hoje de manhã, é linda, a imagem é perfeita, é incrível. A gente merecia isso. Merecia. Então tá, vamos comemorar, Marcelo? Vamos. O que você vai tocar pra gente do seu disco? Eu vou tocar a primeira faixa, uma parceria com o Silvério Pontes. Muito bom. Que inclusive já esteve aqui. Já esteve aqui na TV Brasil recentemente. Aqui acho que no Sem Censura ainda não, né? Não. Mas ainda é uma faixa não. É com outro ele, é um que forró. vou ter que... E eu quero contar com a participação de vocês. Posso ir lá? Por favor. Então vou. A participação nossa consiste em quê? Consiste que vocês façam um grito, lá, lá, lá? um grito de Não, guerra né? O junto máximo comigo. que eu posso te ajudar é batendo palma. É um grito assim, ó. Hey! Ok. Tá? Eu vou piscar pra vocês na hora e vocês me ajudam. Piscar, a gente vai ter que ver. Tá soando aí a sanfona pra vocês? Tá. Então foi.
sair, não. Maravilhoso. Você é filho de 2 pianistas. Eu queria saber como é que um filho de 2 pianistas vai abraçar o acordeon. Mas eu antes queria fazer uma pergunta, porque eu já perguntei 50 mil vezes, mas eu não sei. Para que serve a bolinha da mão esquerda? Para que serve? Olha, na mão esquerda, normalmente, é onde a gente faz o acompanhamento. Tá. É como se eu tivesse a possibilidade de me acompanhar por aqui enquanto eu estou fazendo melodias aqui na mão direita. Então, ó. Aqui eu faço a harmonia e o ritmo. E aqui eu tenho que fazer as melodias. Essa combinação entre as duas mãos, a coordenação... É um pouco o piano, a mão esquerda e a mão direita do piano. Exatamente, mais ou menos isso. Só que, né, aqui o problema é que o teclado é totalmente diferente do teclado de piano, né? Por que eles fizeram o teclado em bolinha? Por que fizeram o teclado em bolinha? Porque eu acredito que era mais fácil de reunir tudo. Talvez mais fácil de reunir tudo num espaço menor, né? De ser um instrumento mais portátil. O acordeon, originalmente, ele surgiu para substituir o órgão de igreja. Nas igrejas na Europa, onde as capelinhas, né, de cidades do interior, que não podiam abrigar aqueles órgãos de tubo enormes, eles inventaram esse instrumento que tem, inclusive, ele tem um sistema de registros que é parecido com os registros que existem nos órgãos. Então, ele tem uma coisa assim, que lembra essa coisa do som do órgão, né? Uma coisa... Você tem um livro... Pronto, agora vem para cá para a gente conversar por aqui, porque você tem um livro sobre a sanfona, não tem? Eu tenho um livro que é um livro feito por uma fase do Luiz Gonzaga, que é uma fase pouco conhecida, que é a fase em que ele completou, em que ele gravou os choros dele, os choros instrumentais. Poucas pessoas sabem que o Luiz Gonzaga era um instrumentista fabuloso, né, e que ele gravou muito antes dele fazer sucesso como cantor, ele já fazia sucesso e já bastava para as rádios onde ele atuava como sanfoneiro. Então, só que ele era tão carismático, ele ansiava por muito mais coisas, né? Então, ele passou a cantar, ele passou a compor num outro estilo. Ele que inventou também a sonoridade, por exemplo, do trio de forró que a gente conhece hoje. Nem existia na época. Isso é uma coisa muito recente, né? Dos anos 40, 50 para cá. Ele que fez. Foi ele que tornou essa coisa, essa invenção de ter o zabumba, que representa os graves, e o triângulo, que representa o acompanhamento agudo, né, da percussão. E essa coisa, assim, antigamente se tocava mais dentro do regional, que é cavaquinho, violão, pandeiro. O Luiz Gonzaga quebrou um pouco com esse paradigma, com essa coisa de ter que ser acompanhado sempre do mesmo jeito, e inventou realmente um estilo, né? E pôs o Nordeste no cotidiano nosso. Exatamente. Né? E o meu livro é justamente sobre essa parte anterior, sobre essa parte em que ele atuava nos regionais, achei que era um livro só de partituras dele. E exatamente, é um livro que eu transcrevi 22 músicas desse período, que são de autoria do Luiz Gonzaga e que são fabulosas. São choros, machiches, valsas, mazurcas, um repertório que muita gente nem sabe que existe. Maravilha. E essa coisa que você estava falando, eu gostei muito. Quer dizer que essa ideia de que o acordeon, sanfona e acordeon é igual, né? É a mesma coisa. Que isso, na Europa, em todo lugar, tem uma coisa popular. O acordeon, ele é um instrumento ligado, assim, realmente ao interior, né? Às fazendas, às roças, muito também ligado à religiosidade, muitas vezes, né? Dos interiores. Aqui, não só no Brasil. E não só aqui, não. Isso é na Finlândia, é no leste europeu, pode ser em Portugal, pode ser... Você vai para a América Latina, também tem isso, tem muito acordeon nos interiores, nas casas de interior. E às vezes, né, os tamanhos, você estava falando da sanfona de 8 baixos hoje, né, o Jesus? Então, as sanfonas de 8 baixos têm tamanhos diferentes, né, e usos e estilos diferentes. Então, a sanfona talvez seja um dos instrumentos mais populares do mundo mesmo. Você já viajou por aí com a sanfona ou então já encontrou esse tipo de situação em que você via... E aí você pegava o instrumento, arrasava, assim? Olha, não exatamente, porque, por exemplo, eu estava agora na Bélgica, eu fui conhecer uma loja de acordeons e o sistema era um sistema diferente, os baixos eles não eram em diagonal, como a gente conhece, eles eram retos. Então, assim, tem instrumentos que têm técnicas diferentes, inclusive. Assim como tem o bandoneon argentino, que também ele tem uma técnica completamente diferente. O fole abre para os dois lados,
os botões, quando você abre, eles têm um som... Mas foi o Piazzolla que inventou o bandoneon, não foi, não? Não foi. O bandoneon é um instrumento europeu também. Ele vem mais ou menos ali entre a Alemanha e a Áustria. Os alemães são realmente impressionantes nessa coisa de criação de instrumentos. Gente, né? todo mundo na Alemanha toca um instrumento, eu fico muito impressionada. Eles são muito juntos. musicalizados, né? É impressionante, realmente. A escola musical da Alemanha é absurda. Eu fiquei numa época num hospital na Alemanha e todo mundo tinha dentro de casa um conjuntinho, ou seja, o pai, o filho, a mãe, um tocava violino, outro violoncelo, assim. Todo mundo gosta de música nesse ponto. Exatamente. Eles são musicalizados desde cedo e têm também acesso a bons instrumentos, né? Então, poxa, aqui a gente tem uma dificuldade às vezes para encontrar um instrumento bom. Você fica anos procurando até você encontrar alguém que está revendendo. E novos, então, é praticamente impossível, né? Porque as fábricas são todas na Itália, por exemplo. Quando você começou com acordeon? Eu comecei ali no final da minha adolescência, quando eu fui chamado para fazer uma banda de forró com os amigos. E eu não tinha instrumento para tocar. Ô, Jesus, eu estava lendo a respeito da vida dos dois, e assim, porque ele tem 20 anos de carreira. Eu digo, gente, ele não tem tempo para ter 20 anos de carreira. A Fabiana também, ela também tem 20 anos de carreira. Eu digo, gente, não é possível, esse pessoal começa antes de... Estou começando um pouco cedo, mas aí, adolescente, você já estava tocando. Eu já tocava porque eu venho, como você falou, sou filho de pianistas, né? Então eu fui musicalizado no piano, eu aprendi muita coisa de partitura, de música erudita, tocava sonatas e fugas, um monte de coisa. E aí eu ansiava por poder ir em lugares em que eu não precisasse levar o piano, né? E levar um piano é meio difícil. E o teclado não me bastava e tal. E a coisa de... Na época, assim, que eu estava no final da adolescência, o forró estava muito em moda, com o forró universitário e tal, então Época de Canecão, Forró Sacana. Forró Sacana, exatamente, tinha pessoal do Rio aqui para todos, e aí tinha uma galera de São Paulo, Balrum, grupos, trios que vinham para o Rio de Janeiro. Então rolou uma febre, assim, de forró, da qual eu participei também, e eu participei justamente comprando um instrumento e começando a tentar me profissionalizar através da sanfona. E foi a sanfona, da música popular, né? E através da música popular. Realmente foi um caminho desvirtuado do caminho que eu estava, digamos assim, tendendo a seguir. Tá encaminhado. Eu estava encaminhado, eu fui fazer faculdade de música, de composição. Você se formou? Super ligado à música erudita, não me formei. Abandonei, desisti. Olha aí, eu estou muito preocupada com esses meninos que entram na faculdade e não se formam. Não me formei, mas eu não acho isso um grande exemplo, não. Na verdade, foi só assim, uma questão da vida mesmo, Você me vai levando. Voltar? Eu acredito que não volte, não. Volta. Mas, talvez a vida nos leve a lugares... Num minuto você faz. Pode ser. Aí, sabe o que você vai ser? Aí você vai ser ministro da Cultura. Olha. Porque a gente pode ser, é verdade. Olha, vamos embora. Eu estou repetindo isso eternamente, mas eu vou continuar. Porque você pode ser presidente da República sem diploma universitário, mas você não pode ser ministro de Estado. E existem diversos cargos importantes na cultura que você precisa de diploma universitário. Diploma, é verdade, pode ser de educação física, quer dizer, não é só o diploma. Volta, Marcelo. Um dia, quem Você sabe. pode ser tem um papel. Agora fala do CD que você está lançando. O CD está me dando uma alegria imensa, porque é a primeira vez que eu gravei assim com tantas participações. É um CD que cada faixa foi pensada para uma participação diferente e as faixas são muito variadas. Eu gravei choros, gravei baiões, gravei shot, gravei quadrilha, tem valsa... Tem tango e tem, assim, as sonoridades são muito variadas. Tem desde o Silvério tocando trompete, até o Hamilton de Holanda, que é meu parceiro numa música, tocando bandolim. Tem o Yamandu Costa, tocando numa faixa. Eu também gravei uma faixa em homenagem ao Dominguinhos, com 3 acordeonistas, o Bebê Kramer e o Kiko Horta. Você já tinha gravado a música em homenagem a ele também, né? Eu já tinha gravado no CD que eu gravei ao lado da Orquestra da ProArte, do Kiko Horta. E, enfim, é um CD que me trouxe muita alegria, porque realmente a sanfona foi o instrumento, foi o lugar onde eu me encontrei como músico e onde eu me encontrei com a minha geração, com a galera com quem eu gosto de tocar, com quem eu gosto de estar. E tenho o maior orgulho, para mim é um orgulho e uma honra ao mesmo tempo, né? Ter músicos dos quais eu sou fã e que estão abraçando também a minha música, que estão compondo comigo, estão participando. Então... Você tem 11 CDs já, né?
Eu tenho um monte. Eu nem Tem sei, 11, eu acho que é mais. É mais do que 11? Eu acho que tava sim. Lá, da discografia estava 11. Mas é deve capaz ter de ser mais, viu, né? sabia? Porque você deve ter outros. Porque eu tenho muitos CDs com grupos, com outros grupos. Só com eu acho não, era Libertango só são você. 5. Não, mas com Libertango, eram coisas com Libertango. Com Libertango são 5, eu tenho mais uns 4 ou 5 solo. Tem com outros grupos. Eu gravei em grupos vocais, já participei de muitos coletivos. Mas você não canta? Canto, vou cantar na próxima. Ah, que bom, acho ótimo. Já teve show de lançamento, vai ter? Já teve na Sala Cecília Meirelles e no ano que vem eu estou programando de novo aí. Mas ainda não parei para pensar, porque o ano foi uma loucura. Tive muito trabalho, assim, muita coisa sinfônica. Você falou aí, ele é maestro também, aí a pessoa vê sanfoneiro, não entende nada. Cara, ele fez a composição Alma do Rio, gente, muito lindo fiz para a Orquestra Petrobras. Esse ano eu trabalhei muito com orquestras, fazendo arranjos, participei do Thriller Sinfônico, da uma Orquestra Petrobras Sinfônica. Fiz um trabalho com o Geraldo Azevedo, com a obra dele, com a Orquestra Seis Gran Rio. Fiz trabalhos com a Orquestra da Bahia. Ele tem a Orquestra também. Sanfônica. E tem a Orquestra né? Sanfônica. É tanta coisa, não dá para falar em pouco tempo aqui, né? Mas, é muita coisa. Mas São 20 anos de carreira. São 20 anos de carreira, né? Maravilha, Marcelo. Deixa a gente fazer um intervalo. Lógico. A gente volta já com mais Sem Censura. Estamos de volta com Sem Censura, Bruno Barros. Olha aí, a Sol Fonseca disse que agora sim o canal 531 da NET está ótimo. E tem gente comentando aqui, mandando inbox, por enquanto é só na NET, mas depois tem, claro, vamos ver aí, né? Eu acho que a tendência, tendo as outras operadoras seguirem. Sim. Né? Porque aí você vai ter mais consumidor exigindo, porque é aquele negócio, se você tem uma boa imagem, você gosta da programação na TV, você aí... não tem TV Brasil, entendeu? Fica assim. Aí a tendência... O mais importante era a NET, que é a maior, tem entrado. No Brasil todo. E aí tem o Gabriel Menezes, seu fã, Gabriel. Vera. Oi, Gabriel. Ele adora a Vera Barroso. Falou é que mesmo? Muito bom. Muito. Eu também adoro o Gabriel Menezes. Ele quer saber, ele disse que andou apurando a carreira de alguns convidados e ele fala, olha que demais, o Marcelo vem de uma família de músicos. Aí ele quer saber se tem algum lugar que você usa como inspiração para compor músicas tão lindas. Olha, a minha casa é um lugar que eu preciso realmente que esteja assim arrumadinho, que esteja... O nosso ninho normalmente é um ótimo lugar de criação, assim, mas também adoro estar numa praia distante, num lugar assim bem isolado, num mato, em que nem pegue celular, em que ninguém possa me achar. Eu acho que o ócio é quando a sua cabeça está livre, assim, né, da informação, da coisa da exigência, da demanda do dia a dia, o melhor momento para compor mesmo, né? Para inspiração, né? Sem notificaçãozinha de WhatsApp sem toda notificação hora. aparecendo toda hora, sem telefone vibrando. Sem Wi-Fi, né? Verdade. E a gente tem que fugir disso, né? Isso. Maravilha. Vamos conversar com o Rafael Cordeiro Felizmino, que tem 36, Rafael? 36. Gente, está uma juventude louca. Que é turismólogo. Bacana isso. Obrigado, Vera. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Imagina, um prazer. É muito importante para a Embratur, e para o turismo brasileiro poder ter esses espaços na imprensa nacional, nessa audiência maravilhosa que você tem aqui na TV Brasil, no programa Sem Censura. Me diga uma coisa, eu estava vendo que, por exemplo, no Rio de Janeiro, a segunda atividade econômica, bom, a primeira é óleo e petróleo e a segunda é turismo. Isso. O que realmente justifica. Mas o que é mais encantador é que o Brasil tem um potencial de turismo que não foi nem 1/5 ainda revelado, é isso a ideia? É verdade, a gente tem inúmeros atrativos que ainda são muito pouco trabalhados do ponto de vista turístico. Até nacionalmente são bem mais conhecidos, mas internacionalmente nós ainda temos um número muito baixo de turistas internacionais que conhecem o Brasil. Nós recebemos, no último ano, por exemplo, 6,6 milhões de turistas internacionais, enquanto nós temos quase entre 80 e 90 milhões de viagens nacionais. Ainda é um número muito pequeno frente ao nosso turismo nacional e frente ao turismo internacional 6 milhões do mundo. de turistas no ano é pouco? É pouco. A gente tem, por exemplo, países como a Espanha, como a França, Portugal, Portugal.
Mas, bom, Espanha e França são 70 milhões de turistas internacionais. Nova York e Paris, né? Estados 85 Unidos. milhões de pessoas. O próprio México tem quase 40 milhões de turistas internacionais. E são países menores, inclusive, e a gente tem um país inteiro com só 6 milhões. Então, temos espaço aí para... Muito espaço para trabalhar, muitas riquezas, né? O Brasil é o país, foi dito pelo Fórum Econômico Mundial, o número 1 em recursos naturais do mundo, o 8º em recursos culturais, que é o nosso principal ativo aliado a essa beleza natural que a gente tem, que é muito vasta, para a gente trabalhar essa promoção nessa atividade, que é uma atividade fundamental para a economia do país. Hoje o turismo internacional, ainda que com esse número que não é muito grandioso, mas é entre a 5ª e a 6ª principal atividade da nossa balança comercial. É uma atividade que emprega bastante, né? No mundo, a cada 10 empregos gerados no mundo, é de alguma atividade relacionada ao turismo, de alguma das 52 atividades relacionadas ao turismo. O que eu estava vendo também é que formar uma pessoa ligada ao turismo não é uma formação cara. Isso, é isso mesmo? Isso, dependendo da atividade, não é uma formação, não é um investimento muito alto, né? Você tem uma série de atividades que você pode trabalhar dentro do turismo e não é realmente o investimento não é tão grande para o nível de geração de emprego que você pode ter. Exatamente. Você não precisa estudar energia nuclear e ser um excelente funcionário. Quer dizer, tem lugar, seria um ótimo incentivo para um jovem... Sem dúvida. Eu costumo dizer que o turismo, diferente das outras atividades econômicas, por mais que a tecnologia avance, ele nunca vai dispensar o capital humano, o recurso humano. Isso. Porque o recurso humano faz parte do atrativo turístico. Então, ao tempo que ele serve ao turismo, ele também faz parte do atrativo, que a pessoa, quando viaja, ela quer interagir, ela quer conhecer a cultura local e nada melhor do que essa interação que ela faz com os próprios prestadores de serviço da atividade turística. Então, mesmo com a tecnologia, com o avanço, diferente de outras atividades que vão se robotizando e dispensando capital humano, o turismo ele mantém essa empregabilidade alta. Segundo você que está ligado a isso já há um tempinho, quais são os nichos de turismo no Brasil que mais precisam se desenvolver? Porque a gente sabe que, acho que foi a partir dos anos 80, a Amazônia ficou muito focada. Aí você tinha ator de cinema indo lá para aquele hotel no meio da selva e tal. Foi uma brecha, que inclusive foi bom porque os brasileiros até começaram a conhecer a Amazônia a partir daí, verdade. Né? Quais são as brechas que nós temos que a gente tem que focar um pouco? Olha, eu diria que o ecoturismo e o turismo de aventura são o principal segmento que nós precisamos desenvolver no Brasil, por conta exatamente dessa grande potencialidade que nós temos nesse segmento. Hoje, o principal segmento que a gente atende é sol e praia, né? Corresponde a praticamente 85%, 86% de todos os turistas que vêm para cá, vêm buscando o sol. É evidente, nós temos uma costa maravilhosa, mais de 8 mil quilômetros de praias no Brasil, mas o ecoturismo, o turismo de parques nacionais, por exemplo, ele tem uma pegada muito interessante no mundo, tem um aumento muito importante acontecendo pela procura desse segmento e a gente tem muita oferta. Nós temos uma infinidade de parques nacionais, alguns federais, outros municipais, outros estaduais, mas somente 3 deles recebem praticamente 90% do fluxo turístico, que são a Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, o Foz do Iguaçu e Fernando de Noronha. Nós temos outros, como o Parque Nacional de Jericoacoara, da Bahia, a Chapada Diamantina, a própria Amazônia que você comentou, o Pantanal, a região de Bonito, a região do sul do Brasil também, o Aparato da Serra, a serra que divide Santa Catarina do Rio Grande do Sul. São regiões belíssimas e ainda pouco consumidas por esse turismo internacional. Ô, Rafael, todo mundo sabe que brasileiro acaba indo para a Disney porque é mais barato ir para a Disney do que ir para a Amazônia. É verdade. A gente tem algumas fronteiras que a gente precisa... É por isso que eu estava, inclusive, agradecendo no início do programa pela oportunidade da gente estar aqui. Porque essa bandeira do turismo, ela não pode ser uma bandeira somente do trade turístico, dos empresários da área de turismo. Ela precisa ser uma bandeira nacional. A gente comentava um pouco antes do programa que Portugal, por exemplo, coisa de 12 anos atrás, 10 anos atrás, resolveu trazer o turismo para o centro da política, tornou o turismo uma política de Estado. Isso. E a partir daí ela começou a empreender uma série de ações para alavancar o desenvolvimento do turismo. E uma das grandes atividades que está conseguindo alavancar Portugal da crise de 10 anos atrás é a atividade turística. Então, a gente precisa de apoio da sociedade também,
né, dos políticos, obviamente, da sociedade, para a gente trazer o turismo também para o centro da política brasileira, realmente se tornar uma política de Estado, uma política de desenvolvimento dos atrativos turísticos, da atividade turística no Brasil. Já está um pouco Posso mais fazer uma barato? pergunta Pode. para ele. Mas nesse caso de transformar o turismo numa bandeira nacional em que a Isso. população abrace a causa, a gente consegue, por exemplo, diminuir valores de gasolina, porque o transporte é caro, melhorar rodovias, a gente consegue... Porque a gente está falando de um país com dimensões continentais, Sim. né? É fácil a gente falar da França, da Espanha e de Portugal. Mas no Brasil, a gente consegue, trazendo isso, a população abraçando isso, a gente consegue resolver outras questões? Você está falando da infraestrutura. Da infraestrutura, porque Olha, gasolina é cara. A As gente estradas a gente são não tem ruins. as melhores estradas, a gente só tem rodovia, a gente não tem Isso. ferrovia, as passagens aéreas são caras, então... Mas tem De que como, maneira que a claro, gente claro faz? que tem, são questões que estão sendo trabalhadas, inclusive, né? Você tem aí algumas iniciativas no âmbito da política sendo levadas a cabo para você melhorar exatamente questões como o ICMS, por exemplo, que é o que impacta mais no preço do combustível para as aeronaves, então, portanto, o aumento das passagens aéreas, essas questões vêm sendo trabalhadas. E outras pautas também que a gente já teve alguns sucessos, como o visto eletrônico, por exemplo, que a gente acabou de implementar para Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Uma das grandes dificuldades da gente ter turistas desses países era exatamente a questão do visto, né? As burocracias, o trâmite para você tirar um visto para o Brasil. Nós conseguimos agora transformar o visto... Obrigatório no Isso, visto ele que é você pede pela obrigatório, ele internet. continua Você sendo pede pela obrigatório, mas internet. você pede pela internet, exatamente. O custo também diminuiu muito dessa emissão. Mas então, como essa iniciativa que foi bem sucedida, né? Nós estamos aí, agora em janeiro já conseguimos implementar vamos conseguir implementar nos Estados Unidos, mas outras também vêm sendo levadas a cabo. A própria Copa do Mundo e a Olimpíada trouxeram um nível muito bom de desenvolvimento de novas infraestruturas no Brasil. Eu né? acho que Os a gente aeroportos pode... foram modernizados. Eu estava pensando justamente na Copa e na Olimpíada, que são aqui no Rio, e pensei também no Rock in Rio, ou seja, são iniciativas privadas, inclusive, pessoas ficam jogando muitas coisas no governo. E os empresários precisam pensar isso. O Roberto Medina com o Rock in Rio, ele fez uma coisa turística para o Rio muito boa. Quer dizer, tem lugar para iniciativa privada, inclusive. Então, vamos falar um pouquinho do Rio. Parece que vai ter fogos, tão fogos que a gente vai ficar cansado. A gente vai dizer, para. É isso? Pois é, o Rio todos os anos bate recorde na queima de fogos, né, na chegada de turistas internacionais e nacionais também. Estava acompanhando as notícias ao chegar aqui hoje sobre o grande elenco que vai se apresentar, não só em Copacabana, mas também nos outros polos onde acontece a festa de Réveillon. Uma grande queima de fogos, estava lendo da expectativa de 2,5 milhões, 2 milhões e meio de pessoas em todas as festas, né? E desses, mais de 1 milhão de turistas, né? Então é um número bastante expressivo para um evento único como é o Réveillon, que inaugura, inclusive, uma série de eventos chamado o calendário Rio de Janeiro a Janeiro, que é uma série de eventos que visam promover o Rio de Janeiro, atrair mais turistas para o Rio de Janeiro durante o ano inteiro. São 17 minutos, parece, esse ano, né? Isso. Então... E o Rio de Janeiro, mal ou bem, está funcionando em termos de Réveillon ainda, porque o Rio de Janeiro, coitado, né? Falam tão mal dele, a gente reclama. Carioca fala mal, todo mundo fala mal, mas está funcionando. Está funcionando. O Rio de Janeiro é a grande joia do Brasil, quando se fala em turismo, né? A imagem do Brasil se confunde com a imagem do Rio de Janeiro. Você é sou carioca? do Ceará. Eu sou do Ceará. Eu adoro o Ceará, meu avô é do Ceará. Você do vai Ceará. apanhar quando você voltar para o Ceará dizendo uma frase dessa. Não, mas o povo do Ceará sabe que eu sou um grande defensor do Ceará também, por onde passo. Fortaleza, Isso, o Ceará realmente teve um grande ganho de desenvolvimento de turismo. Não sei se todo mundo sabe, mas acabou de atrair um hub importantíssimo das empresas Air France, KLM. Vão lançar aí 3 voos para Amsterdã, direto de Fortaleza, mais 2 frequências para Paris. E não conectam só Fortaleza a Paris ou a Amsterdã, mas a qualquer ponto servido por essas companhias e pela Gol no Brasil. Então, é uma grande oportunidade nova para os turistas. O preço vai ser um preço mais competitivo do que o que a gente tem por aí hoje. Então, é mais uma possibilidade da gente atrair mais turistas para o Brasil. Você sabe, quando eu fui a primeira vez a Fortaleza, meu primo me disse assim, Vera, o Rio de Janeiro é muito bonito, mas não é um balneário. Não é um lugar para se tomar banho de mar. Eu digo, que isso? É claro que é um lugar para... Não é, não.
o lugar para tomar banho de mar é aqui. Porque aqui a água é quente. A água de vocês é muito gelada. É verdade. Aí eu adorei essa história que o Rio não é um balneário para cearense. Vê se pode. Maravilha. Parabéns, Rafael. Obrigado. Você sabia, Marcelo, que 900, eu não sei quantos, ele deve saber o número exato, acho que são 900, quase 1 milhão de argentinos vêm para cá e que 1/4 desse milhão de argentinos vão para Floripa. Para Floripa, E que eles deixam 1 bilhão e 200 milhões de reais no nosso território. Quem é que vai falar mal de argentino na minha frente? Não pode. Eles, inclusive, são o nosso principal turista internacional. Né? Desses 6 milhões e 600 mil que eu contava para vocês, 2 milhões e 200 mil são argentinos. Aí. Então, eles... Mas deve ser uma troca boa, né? Porque lá também tem Não, muito brasileiro. lá também tem muito Mas não chega brasileiro, aos mas pés. são o nosso principal cliente. Nós temos que estar prontos, né? Estamos, inclusive, lançando uma campanha, Aqui se habla portunhol, campanha que a Embratur lançou, inteiramente digital, agora para o verão, para já entrar nesse clima, brincar com essa coisa do brasileiro, de ser muito receptivo, de conseguir improvisar, mesmo às vezes não falando exatamente o idioma, mas consegue se comunicar, consegue bem receber todas as pessoas que vêm ao Brasil. Então a gente lançou a campanha Aqui se habla portunhol, Muito uma bom. série de vídeos super interessantes Gostei sobre o disso. Brasil. Vocês já viram que a Anitta tem gravado músicas em espanhol Não, também, mas a né? Anitta sabe tudo de marketing. Gente, a Anitta é muito boa, cara. Muito, A gente- muito boa. A gente Bombando tem que aí. falar sobre isso. Vamos falar amanhã sobre isso? Vamos. Vamos embora. Bombando, menina. Olha só, Fabiane, eu vou pedir para você ler isso. Eu gostei muito do livro da Fabiane. Gostei Que bom. muito. Vou dar para Bom, minha filha, Claro, com o maior prazer. que eu acho que é mais adequado. Mas eu adorei. Porque como você é muito franca e você fala muitas coisas, você fala de uma forma muito esperta. Mas eu gostei muito desse aqui. Leia aí para mim. Vou te dizer... esse tá. Eu gosto. É um dos preferidos da minha mãe. Viu? Relacionamento moderno. Ele não sabe meu nome, mas me adicionou. Ele não me olha, mas lê meus posts. Ele não fala oi, mas compartilha minhas fotos. Ele não emite uma palavra perto de mim, mas comenta meus posts. Ele é um iceberg ao vivo e um vulcão online. Ele parece me odiar, mas sinto que me stalkeia. Ele não me ama, mas me enche de likes. Olha, eu adorei essa poesia, porque eu acho que é a geração de vocês. Entendeu? Eu acho que é um retrato perfeito. Que Tem vários duro, que eu né? marquei. Que dureza. Você quer trocar? Eu não quero trocar, mas eu acho que dá pra Fabiane. gente chegar no meio termo, né? É uma geração muito online e pouco tete-a-tete, né? Então, acho que dá pra gente tentar chegar no meio termo. Você acha Eu acho. que tinha que ter mais tete-a-tete? Esse relacionamento moderno não faz filho, não procria, não acontece nada, né? É isso. A minha geração é uma geração muito... Ele é tímido, Fabiano. Não é tímido, não. É um tímido. retrato da geração. Mas olha só, conta a história da sua vida, porque você é uma jornalista, você é uma radialista, você Sim. tem um programa de rádio e é muito bacana, fala. Eu sou jornalista, me formei aos 21, por isso que tem 15 anos de carreira, que eu já tô com 36. E trabalhei aqui durante muitos anos, sempre trabalhei com cultura. Foi uma das coisas que me fez ir para o jornalismo, eu queria fazer jornalismo cultural. E há 13 anos, enquanto eu trabalhava aqui ainda, eu fui estagiar na Rádio MPB-FM, que deixou o Daio Carioca no início desse ano, de 2017, e fui estagiar lá. E fiquei na rádio durante 13 anos, passei por vários departamentos e entre eles eu comecei a apresentar um programa de rádio que chama Faro, que é o programa voltado para novos artistas. Toda essa geração que lançou disco pós-virada do milênio é uma geração que a gente chama de Faro. E é um dos únicos programas, se não o único programa dentro do eixo Rio e São Paulo que é voltado exclusivamente para essa turma. O programa 2018 completa 10 anos no ar. E eu apresento o programa 6 e estou à frente do programa 6. É diário? O programa, infelizmente não, mas é uma bandeira que eu levanto. Agora a gente está na Sul América Seguros Paradiso FM. Isso. E eu quero muito que seja diário, quero muito que seja ao vivo, porque, né, programa ao vivo é outra coisa. Mas hoje o programa é semanal, todo domingo, 10 horas da noite. E a partir do ano que vem, de fevereiro do ano que vem, é todo domingo de 10 à meia-noite. A gente hoje, e sempre teve 1 hora por semana, e agora a gente vai ter 2 horas por semana. Você vai ter material para fazer diário? Olha, dá pra fazer umas 3 horas diárias, viu? É muito artista. O Marcelo tá aqui que não me deixa mentir. E é muito artista bom. Tá.
É uma geração que tem produzido muita coisa boa. A vantagem da rádio é que a rádio você é muito autônomo, você é muito dono do seu produto, não é isso? Por isso que você gosta de rádio? É verdade. Na verdade, assim, além de ter isso, eu acho que o rádio tem uma coisa que se aproxima muito do ouvinte, né? Eu sou filha de uma ouvinte assídua de rádio. A casa da minha mãe tem rádio em todos os cômodos. Eu digo isso, as pessoas acham que eu estou exagerando. Mas não... Perdão, não, você fala isso no livro. Ah, verdade, eu falo isso no livro. Que com estações diferentes. Não, é uma esquizofrenia, porque ela ouve, e ela ouve ainda, né? A gente foi acordada com um programa, eu e minhas primas, a gente sempre brinca, a gente não aguenta mais ouvir falar do Dário de Paula, que é um radialista de Volta Redonda, porque a gente era acordado com ele. Olha a hora, 6 da manhã, e a gente era acordado com ele. E eu acho Dário que isso... de Paula tá vivo. Tá vivo e fazendo programa e não vai gostar, acha que você tá reclamando dele. Eu sou super fã do Dário, estudei com o filho do Dário quando era, enfim, morava em Volta Redonda. Mas eu acho que isso acabou me trazendo a paixão pelo rádio. Eu gosto muito de fazer rádio e eu acho que essa proximidade com o ouvinte. E hoje, por ser uma geração muito digital, enquanto eu tô fazendo um programa, eu tô nas redes sociais. Assim, domingo à noite pode estar caindo o mundo que eu tô em casa ouvindo o meu programa junto com os ouvintes. Tá. Então, eu fico nas redes sociais o tempo inteiro. Todas as redes sociais do Faro sou eu que faço. Celular, tipo, do ladinho o tempo inteiro, fazendo tudo. E isso acaba aproximando muitos ouvintes. Então, é um programa que tem uma audiência muito legal, muito boa. A gente tem uma audiência muito grande através do aplicativo do rádio, então, do rádio para celular, então Isso. A gente não tem uma audiência só carioca, tem muita gente de Fortaleza que nos ouve, muita gente, tem muitos artistas de Fortaleza que a gente toca no programa, porque se a gente for pensar, o Brasil, a música brasileira é a mais rica do mundo, talvez a cubana, em termos de sonoridade... O Tom Jobim dizia que as duas músicas melhores são a americana e a brasileira. Então imagina, retira Cuba, imagina contrariar Tira Cuba. Tirar Cuba do meu discurso. Mas o Brasil tem muito artista, né? E ainda se quer fazer sucesso no eixo Rio-São Paulo. Então a gente recebe muita coisa de muito lugar. Pernambuco e Pará são os campeões de audiência e de recebimento de material. E o Rio de Janeiro, São Paulo, tem muita coisa. Tá, e é todo tipo de música, vai todo do samba tipo de rock música, ao do samba funk. rock. Gostaria que o funk e o sertanejo também estivesse, porque eu sou ouvinte, mas na rádio, não é o editorial da rádio, nem na MPB-FM, nem na Sul-América Paradiso. Engraçado isso, né? Não faz parte do editorial da rádio tem esse um tipo de gênero. Que não é exatamente um preconceito, porque isso vai ser derrubado, entendeu? Não, eu tô como aqui, uma muralha que cai. Eu tô aqui fazendo votos para que a Anitta ganhe cada vez mais o mundo, porque eu acho que o serviço que ela faz para a música dessa nova cena é muito importante. Quando ela coloca o funk, como uma menina como ela, gata, que é dona do próprio corpo, feminista, mesmo que não levante tanta bandeira, faz um clipe no morro e coloca literalmente a bunda para jogo, eu acho que ela faz um serviço para toda uma geração. Eu gosto muito do que ela representa. Acho muito bom também. Então, em Como suma, eu não vou estar aqui amanhã, já falei da Anitta hoje. Não, mas você pode. Agora me diz uma coisa, o livro. O livro, ele veio... Eu fiz uma pós-graduação na PUC de formação do escritor. Eu sei dessa coisa. Pois eu sei. é. Como é que é o nome do professor? Fred Coelho, é o Exatamente. coordenador. Fred, Maravilhoso. muso querido, exatamente. E o Fred foi o coordenador desse curso e foi a primeira turma de pós-graduação da PUC. E aí eu tinha que fazer um trabalho final, um projeto final. E aí a gente fez, inclusive, a turma inteira fez um livro coletivo que chama Despedaços, cada um escreveu um conto e uma crônica. E eu resolvi fazer esse livro, Amadora. E o nome veio por 2 motivos. Primeiro, porque eu não me considero uma escritora, apesar de escrever desde que eu nasci. Né? Desde que eu nasci, não, mas desde que eu fui alfabetizada, eu escrevo. Sempre tive diário, eu tenho agenda de papel, eu gosto de escrever, já comprei a de 2018. Então, eu não me considero uma profissional da escrita, por isso amadora. E o segundo motivo foi uma coisa que me chamou muita atenção. Quando eu coloquei no Google o significado da palavra amadora, que eu queria por conta do primeiro motivo, que era de eu ser uma amadora da escrita, as primeiras 15 páginas de busca do Google é referente à conotação sexual. Não é referente ao feminino de amador. Não é uma pessoa que ama. É conotação sexual.
mulher amadora no sexo, mulher amadora, então é sempre conotação sexual. Pode fazer a busca em casa. As 15 primeiras páginas, todas as referências de amadora têm um sentido pejorativo. E isso mexeu muito comigo, porque uma palavra que é tão bonita, tanto no masculino quanto no feminino, ela é depreciada na internet. E por isso é o nome amadora. Muito bom. Você já fez lançamento? Já fiz o lançamento em agosto desse ano, mas a gente vai fazer agora em São Paulo, em janeiro. Não tenho a data ainda, mas vamos fazer em janeiro, em São Paulo. E eu espero que a gente faça vários eventozinhos ainda para que o livro reverbere, mas a gente fez. A gente encontra na livraria. A gente encontra na Blux, na livraria Blux, Tá. que fica ali na Praia de Botafogo, e na internet. Maravilha. Em que site? No site da Galateia, que é a editora, editora. galateialoja.com.br/loja. Mas enfim, se a gente puser lá a amadora Fabiane Se me Vieira, encontrar vai no achar. Instagram, eu dou todos os recados. Só me Isso. procurar lá. Maravilha. Vamos fazer mais um intervalo? A gente volta já já. Voltamos com Sem Censura. Passamos a palavra para Bruno. Olha aí, oi Lili Bossar, mandou mensagem. Oi, Lili. Oi. O Gabriel, Vera, seu fã, tá aqui comentando tudo. Ele é nosso fã. É, nosso fã. Ele falou que vai ter uma mensagem no final do programa para você. Ele já adiantou aqui uma pergunta. Tem a Glorimar Marcel, que ela fala que apesar de tudo ainda prefere os relacionamentos à moda antiga, olho no olho, nada se compara com essa emoção. Concordo com ela, total. Todos nós. Todo mundo, gente. Todos nós. O Matheus falou da Fabiana, eu achei genial. Falou que você é da geração barra. Escritora barra, jornalista barra, radialista e etc. Tem um texto, Tem inclusive, texto, que eu falo sobre isso, geração barra, porque, né, para sobreviver no Brasil você tem que ser barra tudo, porque A geração senão a de conta não vocês fecha. não pode ser mais que nem a minha e do Jesus, não. Vocês têm que ter 3 diplomas, fazer 7 coisas, tocar 5 Não instrumentos. é tão específico, né? É muito complicado, é mais difícil a vida Muito dela. mais Muito virtuoso, mais né? difícil. Mais Muito virtuoso. mais mesmo. difícil. Competitivo. E aí a Nancy Armada Pinto está perguntando se você lembra da Rádio Relógio. Não, eu também não sei. Não. Gente, ela não pegou isso, mas de jeito nenhum. Oi, Nancy. Gente, era uma delícia. A Rádio Relógio ficava assim, pim, Pim. pim, pim. Aí, na capital da República, será exatamente 17 horas, 48 minutos e 1 segundo. Pim. Você sabia que a pulga pula para trás? E aí tinha umas informações desse tipo. Eu jamais esqueci que a pulga pula para trás por causa da Rádio Relógio. Acho que foi de todos os anos que eu vivi com a Rádio Relógio, foi a coisa que eu mais me lembro. Mas genial. Você já tinha pensado nisso? Genial. É claro, porque ela tem medo. Porque ela não pula para atacar, ela pula para se defender. Olha só que interessante, a pulga. Podia ter uma Rádio Relógio hoje em dia. Também acho. Jesus, vamos lá, né? Vamos lá, falar de vamos coisa lá, vamos séria, lá. né? Um pouco nessa vida. Conta, prazer em tê-lo na direção da Casa Brasil. Eu também. Da França Brasil. Também Que estou tal? muito feliz de estar aqui, inclusive matando saudade. Isso aqui fala fundo, né? Trabalhei aqui, como você sabe. Eu também faço parte dos 6, igual vocês, né? 6, só que eu sou 76. Mas olha só, a Casa França Brasil, o André Lazzaroni, por indicação de um querido amigo meu, talvez você até conheça, o Pagê, o Paulo Jerônimo, é um jornalista. Claro. Claro, Pagê, me convidou para ir para a Casa França Brasil. Bom, e chegando lá na Casa França Brasil, eu comecei também a evocar coisas do tempo que eu trabalhei com Darcy Ribeiro, que eu fui diretor do Rio Arte e tal, e que ele criou aquela casa maravilhosa que está lá. Aí, conversando com o André, eu falei, André, aliás, uma coincidência, a mãe do André, a Dalva Lazzaroni, também tinha sido diretora da escola, da casa. Da casa. É. E era escritora, né? Eu falei, vamos fazer um projeto amplo aqui e tudo, vamos desenvolver um trabalho multiartes, porque a casa só tinha exposições de artes plásticas e mais nada, entendeu? Então, o que acontece? Eu comecei primeiro a ocupar a varanda. Música na varanda, poesia na varanda, que é uma varanda linda que dá para a Igreja da Candelária. Depois que acabou tirar o viaduto, né? Fica aquela vista maravilhosa lá, enfim, um lugar deslumbrante. E agora nós resolvemos botar literatura na varanda. Legal. Aí eu peguei a parceria, eu sou também lá da BI, sou diretor cultural da BI, de um grupo que é chamado Reinventar Jornalismo, Reinventar Jornalistas, que é a Malu, a Graça, entende?
a Cristiana, que é uma pessoa jornalista voltada para a literatura, falei, vamos fazer um projeto? Elas, vamos, pronto. Aí, eu só sei trabalhar em grupo, né? Que bom, que bom. Eu gosto de trabalhar em equipe, porque as coisas se desenvolvem melhor, né? Aquele famoso verso do Tom, é impossível ser feliz sozinho, né? Então, aí a gente divide tudo e tal, estamos avançando nesse sentido. E também tinha uma outra sala lá, e eu inaugurei lá, digamos, um espaço para cinema, criamos tela e tudo, e inaugurei, em homenagem ao Nelson Pereira dos Santos, colocamos lá Sala Rio 40 Graus. Legal. Tá? E, enfim, nós estamos tentando revitalizar a casa. Aumentar o tamanho da casa, o tamanho no fundo, da casa, né? Porque, veja bem, eu acho importante a gente colocar isso. Eu acho que é um dos maiores espaços, dos mais belos que nós temos no Brasil. Né? Ela foi construída pelo Grand Jean de Montigny, que veio com aquela missão artística francesa na época de Dom João VI, quando o Rio era a capital do Brasil. Né? E o que acontece? Esse Grand Jean, ele formou os 20 primeiros arquitetos brasileiros. Tá? Então, ele é o pai da arquitetura brasileira. Ele fez o projeto, por pedido de Dom João VI, e para que fosse, você que está falando de Portugal e tal, para que fosse a Praça do Comércio, como tem em Lisboa, que ele fazia a Praça do Comércio aqui. E ali atrás passava o cais dos mineiros, que é onde vinha o ouro de Minas, onde vinham os escravos. Até eu brinco muito, no meio da casa lá tem um túnel, eu falo, qualquer dia eu vou ver se tem algum tesouro aí por baixo. E tal, né? Então, a casa é uma casa muito interessante, né? E a gente está procurando revitalizar. Agora, Esse projeto, ele tem data, ele tem tempo? Não, agora, vamos focar o projeto de literatura. Né? Então, o que ocorreu? Eu falei com as meninas, né, jornalistas, e com um amigo meu, que ele tem 2 apartamentos cheios de livros, etc. e tal, e trabalha com livros, tem sebo e tal, que é o Chico Olivar. Falei, Chico, me doa aí 2.000 livros. Ele doou. Eu digo, que maravilha. Então, vamos fazer uma festa, né? Aí reunimos e estamos fazendo. Então, amanhã nós vamos distribuir esses livros, né, a partir de 5 horas. E eu convidei a Ítala Nandi para ler o manifesto do antropofágico, né? Tem tudo a ver com a Ítala que fez. Tudo a ver com a Ítala. E, inclusive, nós precisamos de liberdade. Está havendo um processo de censura novamente no Brasil. A gente tem que se livrar disso, né? Liberdade não é relativa, não é? Liberdade é liberdade ou não é liberdade, não é? Então, o que acontece? Isso. E o Osmar Prado, para ler um conto, já que está perto do Natal, o Osmar vai ler um conto do Machado de Assis, Missa do Galo. É uma beleza, entendeu? Lindo. Então, nós estamos criando essa coisa. A Beth Mendes também, eu ia chamar, a Beth é outra pessoa que participa e tudo com a gente, mas ela amanhã está com um outro compromisso, não pode. Vai ser às 5 da tarde? Às 5 da tarde, de 5 em diante. E vem também, vai ter uma música, viu, Marcelo? Vai ter uma música de acompanhando lá as leituras. E aí vocês vão doar os livros a quem for lá? A quem for lá. Nós temos uma mesa grande que vai como daqui lá na frente, a gente vai encher a mesa de livros e as pessoas vão, escolhem, tiram e levam. E levam. Pode levar 2 cada um, pronto. Ai, que ótimo. É uma delícia isso, é uma ótima iniciativa. E o Rio de Janeiro está precisando disso, né? O Rio está precisando muito de... A autoestima do Rio está muito baixa, essa situação. Você vê, a cultura, até eu acho interessante fazer um registro aqui. A cultura, as pessoas estão trabalhando sem receber há 3 meses. O estado do Rio de Janeiro está sofrendo muito. Sofrendo muito. E é impressionante como, por exemplo, eu quero também ressaltar aqui essa questão da gestão lá da cultura. O André conseguiu criar um grupo de jovens como vocês. Por exemplo, o gestor lá, o MOR da cultura, tem 38 anos, entendeu? É uma pessoa que entendeu, se dedica, vai, trabalha. Leandro Monteiro, o nome dele. Tá. E ele inclusive, é coronel, com 38 anos, é coronel dos bombeiros. E as pessoas ficam criticando como? É um excelente gestor. Entendeu? Ele não está ligado nem à idade, nem ao cargo. É claro, ele não vai botar um médico
para fazer cultura. Quem está fazendo cultura, eu, por exemplo, sou um cara da cultura, estou lá, todo mundo, vocês. Então, a questão da gestão é uma coisa, não é? E é isso, eu acho que as coisas estão dando certo. Eu fico muito feliz que você esteja na casa e que você fique muito tempo nessa casa, que é uma joia. Sobretudo você, então, que trabalhou com o Darcy. Você, mais do que merece, a gente merece que você esteja lá. E você, agora eu vou falar aqui de... Você é uma excelente entrevistadora, viu? Gostou mesmo? Excelente. Gente, mais Faço um questão pra... Mais um. Mais um fã. Mais um pra nós. Mais um fã. Muito bom. Obrigada, Jesus. Não, mas é verdade, é verdade. Obrigado mesmo. É igual você lembra muito o Roberto Dávila, né? As coisas fluem. Ah, vou dizer para ele é muito gato. Mas meu amigo. Obrigado, Marcelo, foi um prazer enorme tê-lo aqui. Fabiane, volte sempre. Obrigada. Ricardo, foi ótimo que você tenha vindo, Obrigado. você também. O pessoal que vocês tiveram com a gente de casa, você acabou me deixando tímida. A gente vai continuar no Facebook, mas a gente volta amanhã às 5. Um beijo grande. Marcelo, você tem que tocar. Toco. Senão não termina o programa. Vamos. Vamos lá. Agora você vai cantar, não é isso? Agora eu vou cantar. Claro, gente. Vou cantar uma parceria. Culpa do Jesus. Vou cantar uma parceria com um cara que o Jesus deve conhecer, que é o Sérgio Ricardo. Ah, claro. Uma parceria com esse cara que eu sou esse. muito fã. Cineasta, músico, pintor. Um dos caras mais virtuosos que eu conheço. Se caio nesse shot, se danço com Chiquinha, é pra esquecer Zuleide que me abandonou. Pra enxotar a lembrança, é só mudar de dança. Já chega dessa história de baião de dois. Chiquinha tão cheirosa, me olha com desejo, tem um rosto e um sorriso que só luz e boniteza com a graça do sol da manhã. Bela fulô a enfeitiçar, a despertar meu coração dispersador. Feito um guriatã, vivia a imitar o pio dos demais. Só nos passos desse shot me encontrei. Canto em canto de um amor pela primeira vez. Já chega de viver por aí. Feito um guriatã. Chiquinha tão cheirosa, me olha com desejo, tem um rosto e um sorriso que só luz e boniteza com a graça do sol da manhã. Bela fulô a enfeitiçar, a despertar meu coração dispersador. Feito um guriatã, vivia a imitar o pio dos demais. Só nos passos desse shot me encontrei. Canto em canto de um amor pela primeira vez. Já chega de viver por aí. Feito um guriatã. Música, vem pra cá. Música faz uma companhia, né? Nossa.
Eu acho que eu queria ser música só para poder ficar fazendo música e fazer companhia. Estamos aonde, Bruno? Facebook. Beleza, Facebook. Olha só, o pessoal jovem não gosta do Facebook. Eles ficam muito, não gosta, não tem olho no olho. Anda aí. Estão perguntando aqui sobre o futuro do rádio. O que a Fabiane acha? Olha, eu acho que o rádio, assim como, enfim, quando veio a internet, falaram que vai acabar a televisão. Quando veio o e-book, falaram que ia acabar o livro. Eu acho que o rádio é talvez o veículo que transpassou todas esses modismos, digamos assim. E eu acho que o rádio, principalmente num país como o Brasil, é muito importante e não acaba tão cedo, porque ele chega em muitos lugares. Desculpa. Você A televisão, eu quero um pouquinho de água. Tá. A televisão, a gente ainda depende de sinal, né? O rádio, um rádio de pilha, a gente pode estar em qualquer lugar. Tô te falando da minha mãe. A minha mãe a minha casa, por exemplo, fica num lugar alto de Volta Redonda, que o sinal é péssimo em tudo. O rádio da minha mãe pega na última potência em todos os cômodos da casa. E é uma coisa impressionante, assim, rádio faz companhia no carro. Eu fui recentemente trocar de carro, tive uma guerra com a minha concessionária, porque eles disseram, não vem mais rádio no carro. Eu falei, então não quero carro. Porque eu ouço CD no carro, eu ouço rádio no carro. Se não vem rádio no carro, não quero carro. Eu ando de qualquer coisa. E aí eu consegui Mas vem fazer... rádio no carro, não, sim. vem agora com Bluetooth, com tudo, menos com rádio e com CD. O aparelho de CD tá realmente Não tem. praticamente E tá rádio morrendo. Mas de né? CD estação- não tem mais, né? Não CD tem? já O que não como tem. não tem mais? Eu recebo por semana uma média de 80 CDs. Meu amor, eu sei, mas é tudo streaming hoje em Streaming, dia. streaming. Mas então, o rádio ainda é um veículo muito tradicional. A E gente um pouco, recebe o CD. rádio é lúdico também, né? Você fica Muito, imaginando como que é gente. essa pessoa. Agora menos, porque agora, por exemplo, eu gravo o programa Dá e pra- tem live. No Facebook. No Facebook. Alguém quer água? Muito obrigada. Então, Quer? agora mais ou menos, todo mundo já sabe a cara. E além disso, tem Instagram, que é uma rede social de imagem. Então, o tempo inteiro a gente está postando fotos nas redes sociais. Então, agora o rádio tem uma certa cara. É. Mas eu acho que é um veículo que não acaba, não. Eu acho que o futuro do rádio... eu acho que a tendência é que... Uma coisa que pode acontecer no Brasil, que eu acho que seria muito bom, é democratizar as mídias, né? Inclusive o rádio. E democratizando isso, a gente consegue ter mais dials. Porque o Rio de Janeiro é uma cidade que tem poucos dials. Eu não sei bem o que você quer dizer com democratização das Porque hoje o que a gente tem, Você por tem exemplo... rádios públicas, você tem A rádio gente nacional, tem você rádios tem- públicas, aqui, por mas exemplo, a gente... tem Não, 4, 5 mas rádios. hoje a gente pode ter um mesmo proprietário dono de até 200 dials. Ah, entendi. E aí, São quando os você- concessionários as exatamente. Tá. Aí Você quer quando- uma coisa mais aberta. Uma coisa... a gente tem que ter... Mas isso tinha que ter sido visto na Constituição de 88 e não foi. Ficou do jeito que está. a gente tem que mudar muita coisa da nossa Constituição de 88, Vai né? ter que mudar de novo. É. É. Tem pergunta pro Rafael aqui da Cláudia Colares. Ela disse que teve uma vizinha que preferiu ir pro Caribe do que pro Nordeste, porque disse que ficava mais em conta. Ela quer pior saber é que é como que você verdade, pode né? explicar isso. Eu ia falar, o meu irmão já foi para Fortaleza 5 vezes, porque ele ama primeiro lá e porque ele não consegue ir para fora quando ele tá com tipo uma semana, porque Sim. fica muito caro. É verdade. Essa é a questão aérea, novamente, né? Como a gente falou há pouco. Ela é um grande limitador ainda, porque os preços ainda são altos, alguns impostos ainda são altos e o custo de operação é alto também no Brasil. Mas a gente tem que ir tentando, exatamente, fazendo do turismo uma bandeira, trazendo o turismo para o centro da política nacional para a gente ir tratando de cada um desses problemas. O Brasil é um país gigantesco, um país continental. Então, realmente, as distâncias, você precisa do aéreo, você precisa do avião para você ter os deslocamentos em turismo no Brasil, mas ainda temos muito esse problema. E por outro lado, esses destinos mais consagrados e que trabalham com turismo há mais tempo, como muitos destinos do Caribe, já fazem isso há mais tempo também. Então, eles têm determinados incentivos para companhias aéreas voarem, coisas que nós estamos também trabalhando aqui no Brasil. Você vai passar o Réveillon aonde, Rafael? Eu vou passar o Réveillon em Japaratinga, uma praia no litoral norte de Alagoas. Que evidentemente ele descobriu que deve ser uma coisa de maravilhosa. É maravilhosa, de mas São Miguel dos Milagres. É de São Miguel. Eu passei Você 8 conhece, anos... Então, bacana, Marcelo. Eu passei 8 anos coordenando o Réveillon de Fortaleza. Sim. Eu trabalhava numa gestão da Prefeitura de Fortaleza e passei 8 anos comandando o Réveillon. Então, era um trabalho extenuante, daquele 3 meses do ano, depois mesmo do Réveillon, eu trabalhava durante o Réveillon. Então, quando terminou, eu disse, olha, eu vou passar pelo menos 10
2 anos, passando o Réveillon em lugares mais tranquilos. Então, escolhi essa praia, que é uma praia bem Jesus, vai tranquila. passar o Réveillon aonde? Na praia de Copacabana. Olha, que beleza. Eu Boa escolha. moro na Souza Lima, né? Há anos e anos que eu vou lá e... Tá, vai Faço ficar aquelas. só ando um pouquinho, né? Você, Fábio, Em vai Volta voltar para Volta Redonda. Redonda, mamãe. Vou. Tá bom, Marcelo. Olha, ainda estou em dúvida. Ah, que bom, então tem possibilidade. Eu tenho 2 possibilidades, uma aqui no Rio, uma outra em Araras, Ah, menina, mas só. ainda tô conjecturando O aqui. futuro tem. Você, Bruno, você vai ficar no Rio? Eu não sei ainda, mas também não tenho possibilidades. Eu estou esperando convite. Gente, Não tem aí, o que gente, fazer. o nosso colírio está Pois esperando é. convite, eu não acredito nisso. Não tenho o que Faz fazer. uma enquete no Instagram, tipo, quem dá mais, vão pra onde? Ó, vai começar a chegar mensagem aí, você vai ver. Eu Olha, acho que ok, sim. tomara mesmo, estou querendo lugar. Ó, o Gabriel Menezes está falando de uma questão que é importante, que é a evasão dos turistas estrangeiros por conta da violência, sobretudo aqui no Rio de Janeiro. Ele queria que você falasse um pouco disso. Olha, a gente não tem ainda números que mostrem nenhuma queda do turismo internacional em função da violência ou de qualquer outro tema. É claro que num ano pós-olímpico é possível que a gente não tenha o crescimento que a gente vinha tendo, que era um crescimento de 4,5%, 5% ao ano no turismo internacional. Pode ser que ele sofra alguma retração para esse ano de 17. A Olimpíada prejudicou o turismo? Não é que prejudique. Na maior parte dos lugares que realiza a Olimpíada, ele tem um número tão crescente por conta da Olimpíada, há um tem um incremento boom, né? tão grande que no ano seguinte ele não cresce naquela mesma medida que ele vinha crescendo, porque antes da Olimpíada mesmo você tem uma série de eventos, você vai preparando o país, você vai prepara. promovendo o país da Olimpíada e tal. Então, quando passa, dá esse pouco, arrefece um pouco, mas a perspectiva para o ano de 2018, por exemplo, é excelente. Nós vamos ter agora, já para esse período da autoestação, um crescimento de 11%, já previsto um crescimento de 11% para essa autoestação. Então, são mais de 3 milhões e 500 mil turistas só nesses 3 primeiros meses do ano. Né? É um número realmente muito... Vou lá para o Tunhol, para Burra. Isso. A maior parte deles, né, 2 milhões e 300 mil, vindo aqui dos nossos vizinhos da América do Sul, nossos irmãos. Não só argentinos, mas chilenos também, uruguaios, paraguaios, peruanos. Estão estranhando aqui, Vera, Rafael, o termo turismólogo. Estão perguntando como é que era chamado antes, que é uma coisa nova ou não. Na realidade, é bacharel em turismo, é uma formação universitária, que ainda enfrenta algumas dificuldades com a sua regulamentação. Mas pode se chamar bacharel em turismo, turismólogo, enfim. São possibilidades. Olha aí. A Jane Maria falou que muita gente não conhecia a Rádio Relógio, falou que no filme A Hora da Estrela tem. Quem quiser, vai É lá. verdade. Quando ela falou da pulga, eu lembrei do filme. A Sônia Faria está querendo os programas de tradição, que ela fala que tem aqui no Sem Censura, de média, orixá, para prever o ano. Vai ter, né, Vera? Vai ser, acho que dia 28, dia 29. Eu acho que vai ter. Cate vai estar aqui, porque... Na semana porque a gente troca, né? No final do ano, ela vem na semana que vem e eu venho na semana do Ano Novo. Então, os prognósticos, gente, Cate Navarro, ela é quente em matéria de prognóstico. Garanto a Cate vocês. trabalhou comigo no jornalismo. Trabalhou? Sim. Ai, gente, tudo de bom aquela garota. Gabriel Menezes, Jesus, como é que foi receber o convite para ser diretor da Casa França Brasil? Bem, foi realmente eu fiquei muito feliz, né? Eu fiquei muito feliz. Eu tinha sido secretário de Cultura de Duque de Caxias, então passei 3 anos subindo, descendo e tal. E essa ideia de voltar a fazer trabalho, a cultura aqui no Rio, né, principalmente na Casa França Brasil, você sabe que, como eu estava te dizendo, é um espaço maravilhoso e a gente tem a capacidade ali por exemplo, eu vou trazer agora, estou tentando trazer pela primeira vez uma exposição sobre Le Corbusier. Legal. Tá? Eu estou negociando a ida do Oscar Niemeyer para a França, uma exposição do Oscar e a vinda do Le Corbusier. Por quê? Porque, na verdade, você vê, na Casa França Brasil começou a arquitetura brasileira, né? Com Grandjean de Montigny, como nós falamos, que inclusive é o autor da reitoria da PUC, do projeto da REI, porque ele morava lá. Entendeu? E agora, quem criou a arquitetura moderna no Brasil foi Le Corbusier. Então, é um encontro dessas duas, né? A França pode fazer isso. Outra coisa, literatura.
Literatura, a influência da França é muito grande na literatura brasileira, muito grande. A própria Academia Brasileira de Letras nasce da Academia Francesa, né? Eu, por exemplo, na minha dor, eu fui um cara, eu com 14, 15 anos já tinha lido Homero, Shakespeare, essas coisas. Eu sou um viciado em livro, né? E eu costumo dizer o seguinte, que a leitura é revolucionária, porque quando você lê, você é coautor. Se der um livro aqui para nós todos lermos, cada um vai contribuir com o autor. Ao passo que o que vem pela tela já vem fechado, né? Significado, significante. Então, nós somos um objeto diante da televisão, mas somos coautores diante da leitura. Posso pedir para a Fabiane fazer um diálogo aí intergeracional, porque ela foi para Portugal trabalhar sobre cultura. Conta isso. Eu fui para Portugal, eu estou, né, na verdade, nessa ponte transatlântica, fazendo um mestrado lá. E eu escolhi Portugal, primeiro porque o curso é um curso muito específico e tem na Universidade de Lisboa. Segundo, porque eu gosto muito de literatura, eu estou na cidade de Pessoa, estou na cidade de Zé Saramago. E esse curso, quando a Vera estava comentando com o Marcelo, faz uma graduação para você poder trabalhar dentro de alguma gestão, eu fui me especializar nisso, porque eu cansei de só reclamar. Mas a cultura não tem ninguém que não sei o quê. Eu vejo o Ministério da Cultura sucateado, eu vejo uma série de coisas. Eu cansei de só reclamar. Eu fui estou fazendo, porque ainda não defendi tese ainda, um mestrado em gestão de políticas públicas para mulheres. É bem específico e é uma forma da gente trazer a mulher para essa representatividade pública. Não sei se eu vou trabalhar com isso, porque eu amo trabalhar como radialista e gosto muito de trabalhar com música, mas se num futuro próximo eu conseguir alinhar as coisas... Mas, olha só, Fabiana, nós achamos que cultura é teatro, música, dança, cinema. Não é bem assim. A arte é uma das mais nobres expressões da cultura. E amplas, né? Mas não é a arte. A forma como você come é cultural. Sim. O japonês come com pauzinho, nós comemos. A forma de preparar a comida é cultural. Sim. A forma de vestir. A cultura é a base do nosso cotidiano. Sim. Do nosso pensamento, E né, do nosso gente? pensamento. Quer dizer, a cultura é o que nós recebemos de volta pelo nosso trabalho. Sim. Por isso que eu acho que quando você exclui uma pessoa, você está cometendo um crime inominável. Você está impedindo que aquela pessoa cresça como ser humano, né? Sim. E a cultura, por exemplo, a cultura da violência, a cultura da paz. A cultura é a base de tudo. Nós cometemos um erro, né, de achar que cultura é arte. Não é. A arte é uma expressão. E outra coisa, uma vez o Vinícius de Moraes falou uma coisa, que ninguém é universal fora do seu quintal. Entende? Porque o Vinícius, diplomata e tal, de repente estava lá metido lá na Rua da Carioca, entende? E aí, com o nosso querido fundador da Mangueira, o ilustre tricolor Cartola, aí todo mundo, lá tinha um Zé Cartola, né? Aí, começando, o Vinícius falou, ninguém é universal fora do seu quintal. É claro. A gente começa a ser universal aqui dentro. Olha, o Jorge Amado se universalizou mostrando a Bahia. Guimarães Rosa mostrando Minas. Sim, e por isso que eu quis fazer um curso que não fosse muito focado em cultura. É gestão de políticas públicas. Quando a gente fala de gestão de políticas públicas, a gente está falando... Eu quero me especializar nessa parte cultural. E aí a gente tem que fazer um recorte, que é um recorte que é mais música, que é mais teatro, que é mais o meu recorte. Mas eu, claro, entendo e compartilho do que você está dizendo. O que é bacana nisso é que, por exemplo, a gente está vendo profissões novas. Você vê que já tem um mestrado em gestão cultural de políticas públicas para mulheres. Ele fez turismo, quer dizer, as coisas estão... seguindo demandas precisas. Isso é muito interessante. Posso terminar o programa ou a gente fica aqui o resto do dia? Olha, eu vou sugerir que a gente fique até amanhã. Combinado. A gente deixa eles em casa. Tem a pergunta do Gabriel para você. Mas ele não tinha feito ainda? Não fez agora. Ele quer saber. Gabriel gosta muito de vocês. Gente, o Gabriel, ele da pauta. Eu acho não, você viu que a pergunta dele foi muito importante, porque foi uma pergunta que eu não fiz. Né, sobre a violência no turismo, ele disse assim, não, assim não pode, Vera, você não pode fazer uma pergunta. E aí ele foi lá e fez. E aí a pergunta para você é a seguinte, ele fala que tem tanta gente aqui que vem lançar livro e tudo mais, ele quer saber quando que você vai lançar um livro seu, contando sua história, sua carreira. Nunca, não tenho a menor vontade de escrever livro. Não, eu respondi francamente. Posso inventar, amanhã eu dou outra. Alguém vai ter que escrever o seu, então. Preferi escrever uma música do que um livro. É mesmo? Gente.
gente. De 10. De 10. Eu posso fazer um convite para a galera de rede social? Pode. O Faro está produzindo nesse verão um projeto muito legal na Casa Laura Alvim. E é um projeto que você falou na varanda, música na varanda, é um projeto que acontece na varanda ali da Casa de Cultura Laura Alvim. E aí vão acontecer todos os domingos do verão. Outra criação do Darcy Ribeiro, hein? Casa de Cultura Laura Alvim? É, também. Darcy Ribeiro, né, gente? Gente, é tudo. E aí vão ser todos os domingos, é um preço super popular, R$10, a partir das 5 horas da tarde, domingo tem DJ e sempre um show, e aí tá todo mundo super convidado. Ok, maravilha, obrigada. Podemos terminar? Vamos nessa. Gabriel Menezes, até amanhã, 5 horas da tarde. Tchau. Ele é debatedor fixo aqui. Debatedor fixo é bom. Quando